ao vivo com o Silmar César Miller, no primeiro segmento do nosso programa sempre. Bom dia, Silmar. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, cada dia a gente está amanhecendo com uma notícia melhor, né? A de ontem foi a cacetada no preço dos combustíveis. A de hoje foi a cacetada na inflação. Mas antes de comentar tudo isso aí, vamos saber, up to date, como é que está o mercado de commodities agrícolas. Davi, hoje, sexta-feira, final de semana, os mercados costumam dar uma arrefecida no seu ânimo, que a gente viu que aconteceu durante toda a semana. Uma semana muito agitada dos mercados financeiros e de commodities, em função desse vai-vem da situação da Ucrânia lá. Havia uma expectativa positiva com a reunião realizada ontem entre os ministros de Relações Exteriores da Ucrânia e da Rússia. Não aconteceu nada, embora se diga que houve algum tipo de avanço nas negociações, há nenhuma solução à vista ainda, pelo menos para o curto prazo. Aí os preços que vinham oscilando bastante em função dessas expectativas acabaram dando uma acalmada. Estamos vendo aqui o petróleo, por exemplo, praticamente estável nesse final de manhã de sexta-feira, preço subindo 0,3% na Bolsa de Londres, petróleo tipo Brent a 109,70. Lembrando que nós vimos preço há 2 dias atrás de quase $140 o barril. Portanto, já deu uma boa diminuída nesse ímpeto de alta. Mesma coisa com o trigo. O trigo subiu cerca de 30% em poucos dias na Bolsa de Chicago. Está o terceiro dia hoje de queda. O pessoal está vendendo, aproveitando que o preço está bom e continua bom, mesmo com 3 dias de queda. E vendendo, isso força um pouco os preços para baixo. O trigo agora na Bolsa de Chicago estava operando com queda de 2,4% no seu preço. O principal destaque negativo desta sexta-feira, por enquanto. O mercado está em movimento nesse momento. Na soja, na Bolsa de Chicago, ainda a soja caindo 1 ponto percentual, o milho também cai 1,1%, mas são 2 pontos que subiram ontem. Até por conta da quebra da safra aqui da América do Sul, do Brasil em particular, que continua afetando aí, com o clima continuando a afetar a safra de soja principalmente. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão 1,2%, café arábica está estável, suco laranja sobe 0,6%, açúcar cai 1 ponto percentual nesse momento. E o dólar aqui no nosso mercado de câmbio está parado nesse momento, praticamente zerado, 5,02 a cotação da moeda americana nesse momento. Bom, vamos lá então para tagarelar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo. Primeiro, sem dúvida alguma, essa inflação de 10,54, maior em 7 anos, já era esperado, já era previsto. Nós estamos aí acompanhando aumento de taxa Selic, tentando conter isso. Estamos acompanhando preços de combustíveis, preços de alimentos, preços de commodities. Então, já era mais ou menos previsto. Agora, só que agora é oficial, né? Agora o número está aí e não é nada bom, já falando aí, diante do aumento dos combustíveis ontem, né? De praticamente 24% para o diesel, 18% para o gás de cozinha, 16%, 17% para a gasolina, fila nos postos por aí. Ontem ainda ali na Bahia, a Ipiranga já estava racionando com entrega de combustível, de diesel. Estava dizendo para os postos que podiam pedir o combustível que ela ia ver o que é que conseguia atender. E, por outro lado, essa questão dos nossos políticos, do governo, de querer baixar o preço dos combustíveis quando é um processo muito complicado. E agora a Câmara aprovou lá a unificação do ICMS, que, sinceramente, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro não vai assinar, porque o ICMS é uma fatia de pão com manteiga aí muito boa dos estados, e cada um faz a revelia, a mistura ao seu modo, né? Maior ou menor a taxação do ICMS. É uma medida, mais uma tentativa, mas vai mexer diretamente com o humor dos governadores, hein? Tá bem. Deu uma amenizada aqui na fórmula de contenção aí nesse projeto com relação ao ICMS, mas mesmo assim você tem toda a razão, os governadores aí têm que ter independência, ou gostariam de ter mais independência na fixação do seu índice estadual relativo a esse imposto de circulação de mercadorias, que é a principal receita dos estados, né? Então, mexer nisso não é muito fácil, não. Mas passou no Congresso, passou pelo menos na Câmara e no Senado, agora para a sanção do presidente. Vamos ver o que acontece, se vai sancionar, se vai vetar parcialmente. Ou seja, tem muita coisa que ainda pode acontecer. E em meio a toda essa turbulência gerada pelo próprio aumento dos combustíveis pela Petrobras, que deu uma atropelada aqui nesse processo, já que não saía nada do Congresso, a Petrobras, com prejuízo sendo acumulado há quase 2 meses,
com a alta dos preços internacionais, eu saí na frente e aí saiu o chamado talagaço, como diz os gaúchos lá, nesse aumento dos combustíveis, que não foi pouca coisa, né? 24%, o diesel bem mais do que isso, ou seja, uma loucura aqui de um dia para o outro, já está valendo a partir de hoje. Então, tudo isso tem impacto aí. Vamos para o outro assunto, né, Tavi? É a inflação. A inflação de fevereiro está bonita em comparação com o que a gente pode esperar para março, né? Ou seja, fevereiro tivemos impacto da educação, são custos normais para essa época, aumento nessa época, que é as mensalidades escolares, é o início do ano escolar, então sempre educação é um item importante para o mês de fevereiro. E março? Esse ano foi um pouco acima de fevereiro, um pouco acima da expectativa. Então, esse índice de fevereiro divulgado hoje mostra a educação com peso grande e os alimentos novamente, em função de seca, em função de excesso de chuvas, tudo isso afetou lavouras, desde hortigranjeiras, como a gente viu, mas também lavouras importantes, como soja, uma perda monumental na produção, isso fez os preços subirem, o milho está com alta também no mercado internacional, com impactos internos, e o trigo, né, também, em função da guerra na Ucrânia, deu essa disparada aqui e ajudou a contribuir nessa alta de 1,3% no índice relativo a alimentos no mês de fevereiro, segundo o IBGE. Mas agora estamos em março. Em março, agora, com essa alta dos preços do petróleo, você imagina o impacto isso pode ter na inflação, porque impacta diretamente no custo do transporte. Transporte de mercadorias em geral e os alimentos não são diferentes disso aí. Se prevê uma alta, está se prevendo uma alta, por exemplo, de 40% no preço dos fretes rodoviários, que é o impacto maior, né, em função dos combustíveis. 40% de aumento no custo do frete rodoviário. Essa é a expectativa depois desse aumento dos combustíveis que está em vigor a partir de hoje. Então, claro, isso tem um impacto imediato e especialmente nesse setor de alimentos pelo próprio custo do transporte dessas mercadorias. Então, o que esperar de março aqui não é nada bom também. Se 1% foi o índice do mês de fevereiro, eu não sei o que pode acontecer com o índice do mês de março em função da importância desse índice dos alimentos na composição do índice global da inflação. Quer chutar um número? Eu chuto. 12,3. Não, acumulado em cima, não no mês. Acumulado vai dar 12,3, eu acho. Não sei. Infelizmente é uma notícia ruim, mas não dá para dourar a pílula, né? O negócio está feio por aí. Eu estava ouvindo um economista pouco antes de vir para cá e o repórter perguntou para ele em que esse aumento dos combustíveis vai causar impacto. Ele falou em tudo. No alimento que é transportado, no alimento que é produzido no campo, o motor do trator é a diesel, no transporte coletivo, quem precisa tomar o transporte coletivo já está um dilema aí. O prefeito de São Paulo disse que vai manter o preço da passagem dos ônibus e todo o transporte coletivo se o governo federal mandar aí uma verba de 5 bilhões de reais, que é praticamente aí o fundo de ajuda eleitoral também, enfim. Mas o governo também não tem dinheiro, porque o governo está arrecadando menos. O governo vai tirar da onde? Né? E essa medida aí dos combustíveis, eu também não vejo ela como uma solução. Infelizmente, Silmar, o que a gente vê é que o Brasil já vinha num processo muito ruim com a sua economia e com a pandemia só piorou. E agora, com essa história da guerra, a gente está, né, como diz aí aquele ditado, é só o pavio da rabiola, né? A gente está na míngua total. Para recuperar isso aí é muito difícil, hein? E outra coisa, o grande problema da inflação é que a inflação prejudica os mais pobres. Os que têm mais dinheiro, os mais ricos, eles se viram de forma melhor, porque eles aplicam dinheiro naquilo que pode estar dando um pouco, mais aplica. Eles têm maior poder de barganha, porque têm o dinheiro na mão. Eles podem fazer compras maiores enquanto os preços estão bons e não sobem tanto, que agora passam a subir quase que dia a dia. Os mais pobres, aqueles economicamente mais fracos, mais pobres, esses precisam ir ao supermercado para ir comprando pingadinho todo dia, né? Tem pão de açúcar não, tem supermercados gigantes, aí vários, eu já fui em vários, que estão fazendo, supermercados que nunca fizeram promoção de preços, que estão dando descontos assim, estamos dando desconto em 2.000 produtos para que você possa gastar o seu dinheiro corretamente durante o mês inteiro. Quer dizer, já bateu lá também, porque eles já viram que a venda diminuiu, né? Ou a escolha por produtos de custo menor. Que situação, hein, Silmar? Tem outro aspecto aqui muito complicado dessa decisão da Petrobras de ontem. A gasolina aumentou em torno de 18%, pelo que eu me lembro. O óleo diesel, 24%. 24% de aumento. Então, esse índice é que vai pegar fortemente no transporte
que é o caso do transporte rodoviário, e também no custo de produção agrícola também, o custo de produção que já está lá nas nuvens, em função da alta dos preços dos fertilizantes, que mais que dobraram de um ano para cá, além do medo aí de que falte fertilizantes para o plantio da próxima safra, tem um aumento agora do óleo diesel que é fundamental também no custo da produção agrícola. É isso que move o trator, move a colheitadeira, ou seja, o maquinário agrícola em geral. Então, essa preocupação até talvez pior ainda do que o aumento da gasolina, o preço do óleo diesel, esse duplo impacto no custo de produção agrícola e no transporte da produção agrícola também, que é majoritariamente feito por caminhões Brasil lá fora. Isso vai pegar mais fortemente na inflação, sem contar que pode prejudicar a própria produção agrícola pelo custo de produção que vai para as nuvens. Os caminhoneiros já estão gritando aí, batendo o pé, já dizendo que tem que parar e, bom, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu pedir a sua atenção um pouquinho, que a gente vai até Brasília, porque nós temos lá hoje o lançamento do... Por favor, Biriba, PP. Informações sobre... Não, está errado. O que a gente tem lá? É o plano de fertilizantes. Plano Nacional de Fertilizantes, vamos lá, tá? Só um pouquinho, vai lá. Bastante complexo. A última década, desde 2010, o consumo de fertilizantes aumentou em 66%, enquanto a produção nacional diminuiu em 30%. É uma equação, senhor presidente, que não se fecha, mas que o senhor, ainda como deputado federal, lá nos idos de 2008, já iniciou alertando, no Congresso Nacional para essa vulnerabilidade que o país poderia passar a enfrentar. Da mesma maneira, o senhor, ao assumir o governo, já tomou algumas medidas pontuais que hoje se refletem em uma... Bom, nós temos aí o lançamento, ao início tivemos o hino nacional. Cadê o Silmar? O Silmar está por aí. Bom, Silmar, o que nós temos aí, na verdade, é um preâmbulo daquilo que a gente já vem comentando há muito tempo, né? E será que esse Plano Nacional de Fertilizantes ele vai para frente agora? Será que ele anda? Se bem que já estamos tomando a decisão tardiamente, né? Porque o paciente já está na UTI, já devia ter sido tratado precocemente, quando surgiram os primeiros sintomas. Esperaram piorar, baixar a oxigenação, baixar a frequência cardíaca, imóvel, e aí vão começar a ver se vão dar remédio para o paciente. Está um pouco tarde, antes tarde do que nunca, mas devia ter começado antes, né, Silmar? Bom, desde que eu comecei no jornalismo, lá se vão mais de 40 anos, jornalismo agrícola, a gente sabe, e eu sabia já como repórter de jornal naquela época, que os solos brasileiros são extremamente pobres e, portanto, sempre precisaram de fertilizantes, especialmente no centro-oeste, com toda a expansão que houve em relação ao centro do Brasil, a gente sabia lá que sem fertilizante a coisa não anda. Então, por isso mesmo, até que ficou séculos parado lá, sem exploração agrícola, a região do nosso Cerrado. Então, isso é velho, é muito antigo essa situação. E o Brasil nunca se preparou para isso. Então, a cada ano aumentava a importação de fertilizantes, estava todo mundo feliz, porque tinha fertilizantes à vontade no mundo inteiro, não era caro, era relativamente barato, é um insumo básico, né? E aí deixou para trás uma política própria de fertilizantes. Além de não ter investido nada, então deixou para trás, inclusive, algumas indústrias que já existiam, ficaram para trás, foram vendidas, foram sucateadas, e a produção acabou caindo mais ainda, ao invés de estabilizar ou crescer. E agora temos que correr atrás da máquina, né? Mas, como você diz, antes tarde do que nunca, né? Mas vamos ter que esperar aí, pelo menos até 2030, 2040, talvez 2050. Se fala em 30 anos aí para a gente tentar reduzir para metade da nossa dependência. Até porque o consumo vai subindo a cada ano, na medida que se avança nas áreas agrícolas aqui no Brasil. Tem agora a ocupação nova de áreas de pastagem degradada, isso vai exigir muita correção de solo, a gente sabe disso. Tanto que está degradada por causa disso, né? Porque os solos não respondem mais em termos de fertilidade. Então, tudo isso precisa ser corrigido para a gente poder manter o crescimento da produção agrícola. Então, a demanda vai crescer e nós vamos correr atrás agora com desvantagem. Ou seja, tem que sair do zero, um negócio que já está lá nas alturas, lá, em termos de dependência externa, né? Enquanto isso, a gente vai tentando tomar medidas políticas que possam ser adotadas para tentar continuar com o abastecimento desses produtos que são fundamentais. Mas, com certeza, o preço vai ser maior e vai refletir diretamente em tudo. E mais ainda, acho que eu ouvi uma notícia que o governo brasileiro está pedindo aos Estados Unidos e aos outros países que o embargo econômico à Rússia
não envolva aí a questão dos fertilizantes. Mas aí não é a questão dos fertilizantes. Não adianta falar para a Rússia. Se a Rússia fala, eu não vou vender fertilizante, insumo para fertilizante, eles não vendem. A parte deles, pelo menos, eles não colocam, né? Quer dizer, você pode não mandar para lá, mas não vai se mandar para lá nada, né? O embargo fechou tudo. Fechou, inclusive, banco, sistema de crédito. A Rússia está num encalacro lá. Precisa sair logo dessa situação aí, porque tem uma trava geral. A escapatória dela é do outro lado, é a China, o braço direito. Mas aí vamos aguardar para saber o que acontece. Tá bom? Silmar. Muito bem. É isso aí, Tavinho. Uma boa tarde, um bom final de semana. Até segunda-feira a gente está de volta aqui para comentar exatamente os impactos dessa nova lei dos fertilizantes. Vamos ver o que vai sair hoje. Tem algumas medidas muito polêmicas dentro dessa nova legislação que a gente vai ficar sabendo aqui na medida que o plano está sendo lançado aí. Legal. Tá bom. Dessa manhã. E o prato do fim de semana é frango a Kiev. Você já comeu frango a Kiev? É uma delícia. É o filé de frango, ele é recheadinho com espinafre, você enrola ele, prende, empana e frita. Tem espinafre, ricota e tal. É muito bom. Frango a Kiev. Eu vou ficar com a costela gaúcha aqui também. Vou lá naquele teu açougue lá para ver o que tem de bom lá em termos de costela para matar a gauchada. Ele está mudando, não mudou ainda, mas vai mudar para a esquina, viu? O maior. Vai mudar para o lugar do outro, que o outro saiu lá. Melhor ainda. Tchau, Silmar. Até segunda.